Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos agora meditar um pouco nesse texto que uma porção desse texto que nós lemos na liturgia, texto no capítulo 14 de Marcos. Nós fazemos isso guiados pela série, que tem por tema central e que conduz cada uma dessas reflexões, Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E como eu sempre lembro a todos, a ideia, o propósito dessa série é que em cada porção do Evangelho segundo Marcos, nós possamos aprender um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo, e esse conhecimento conduzir a forma como nós o seguimos, como trilhamos o caminho do discipulado. Esse é o propósito dessa série. Em cada porção que nós lemos, essa é a intenção que nós temos. Olhando para o texto, aprendermos um pouco mais sobre quem é Jesus e como segui-lo. Essa é a intenção. Existem palavras que foram profundamente experimentadas pelos nossos irmãos do passado, pelos crentes do passado, de forma que essas palavras assumiram um significado novo com o tempo. A palavra que nós lemos aqui nesse texto de hoje, que é traduzida como testemunho, ou seus cognatos aqui, dar testemunho, testemunha. Essa palavra que nós lemos é um desses termos que foram modificados pela experiência dos cristãos. O ato de depor, de testificar, de atestar, de ser fiador da verdade, foi vivido de maneira tão intensa pelos primeiros crentes que aquilo que eles eram, testemunhas de Jesus, passou a ser intrinsecamente ligado a sofrimento e morte. Assim, Marte, que é esse termo, que é a raiz desse termo, que foi traduzido aqui várias vezes como testemunho ou testemunha, Marte, essa palavra que na época em que Marcos escreveu esse evangelho significava apenas testemunho, significava apenas testemunhar, depor, certificar. Essa palavra passou a ser diretamente associada àqueles que morreram por não negarem a Cristo, por darem um fiel testemunho de quem Ele é. O Marte, que antes era apenas aquele que dava um testemunho, passou a ser compreendido como aquele que sofre e que morre por conta do seu testemunho. É por isso que quando nós ouvimos a palavra hoje, Marte ou martírio, nós associamos diretamente a alguém que morreu por conta do seu testemunho. Na época de Marcos, quando Marcos escreveu, não era assim. Era apenas testemunho. A pergunta que surge então, para cada um de nós é, considerando que todo aquele que diz que é cristão, considerando que todo aquele que diz que segue ao Senhor Jesus Cristo, considerando que esse necessariamente é uma testemunha dele, é uma testemunha do Senhor Jesus, onde quer que ele esteja, será que esse significado que foi ali impresso pelos crentes do passado na palavra testemunha, será que esse entendimento de que a testemunha é um Marte, será que ele deve ser aplicado a nós? Nós que somos hoje as testemunhas de Jesus na atualidade? Será que se aplica a nós? Outra forma de pensar nessa pergunta é, será que mesmo sem perceber, será que eu que me considero um discípulo do Senhor Jesus Cristo, será que eu tenho falhado em ser uma testemunha verdadeira dele? Mesmo sem ter percebido isso. E se sim, se eu tenho falhado, quais são as consequências disso? Onde essa falha em testemunhar verdadeiramente Cristo pode me levar? O final do capítulo 14 de Marcos, que nós lemos agora há pouco, nos traz uma cena geral, uma única cena sendo apresentada de ângulos diferentes. É por isso que eu fiz questão de ler todo esse texto, porque nós não veremos a exposição de todo ele, mas é importante perceber essa cena completa já agora. Em um ângulo dessa cena, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que foi preso no Getsêmani,
e que foi levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado. E ele está numa espécie de pátio superior, sendo julgado ali, na casa do sumo sacerdote, por, se não todo, mas grande parte do Sinédrio. Do outro lado, ao mesmo tempo, no pátio inferior da mesma casa, nós encontramos Pedro, que no Getsemane havia fugido com os demais discípulos. E talvez tenha lembrado da promessa que fez ao Senhor no versículo 29. Nós vimos na exposição desse versículo 29, quando Pedro disse ao Senhor: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pedro prometeu isso ao Senhor. Um pouco mais à frente, em um surto ainda maior de arrogância e orgulho, Pedro também prometeu ao Senhor: Senhor, estes outros discípulos teus, eu não sei, eu não posso garantir, mas eu, ainda que eu tenha que morrer contigo, eu jamais te negarei. Logo depois do Senhor dizer que Pedro negaria. Talvez, lembrando disso, Pedro retorna da sua fuga no Getsemane e de longe, como nós lemos, entre as sombras, se misturando ali entre os inimigos do Senhor Jesus Cristo, para que ele não fosse descoberto, ele tenta observar tudo o que está acontecendo. São duas cenas, estão acontecendo ao mesmo tempo, trazem um contraste importantíssimo daquele que é a testemunha fiel, sabendo que será morto por isso, e daquele que teme testemunhar fielmente, por medo da morte. Marcos nos dá aqui essa visão completa do contraste entre o testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo, em contraste com as testemunhas falsas ou os testemunhos falsos daqueles que são inimigos de Cristo, e também em contraste com aquele que falha em testemunhar do seu Senhor. Mesmo tendo prometido tantas vezes, mesmo tendo se colocado como corajoso, como forte tantas vezes, mas falha por conta das pressões e perseguições do mundo, por conta do medo de perder a própria vida. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã na IBD, nessas pressões do mundo tentando conformar os que são crentes, né, a esse presente século. Mas este falhou. E é preciso lembrar, porque a gente taca tanta porrada aqui nos discípulos em meio a esse evangelho, nós precisamos lembrar que quem falhou aqui, irmãos, foi Pedro. Pedro, o líder entre os apóstolos. Não podemos olhar com superioridade quando vemos a falha desses discípulos. Pedro, o líder entre os apóstolos, temeu morrer e falhou, e negou a Cristo. E nós vamos ver sobre isso em uma outra mensagem. Mas é fundamental que você reflita agora sobre isso. Porque este mundo, porque Satanás, porque a sua carne certamente tem pressionado você constantemente. E pressionará ainda mais, tenha certeza, para que você negue a Cristo. Para que você falhe em dar o testemunho fiel da verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. E não se engane. Muitas vezes nós achamos que para que sejamos provados, para que corramos o risco de negarmos ao Senhor, muitas vezes nós achamos que nós precisaremos estar diante do próprio anticristo, diante dos carrascos do anticristo, diante de leões, diante de fogueiras, diante das maiores atrocidades possíveis, diante das maiores autoridades, em eventos monumentais que foram preparados exclusivamente para testar a nossa fé, mas não necessariamente você vai estar diante de uma grande autoridade como o Senhor Jesus estava aqui. Não. Pedro não estava. Se vocês observarem, e nós veremos um pouco melhor isso em uma próxima mensagem, Pedro estava diante de uma serva da casa do sumo sacerdote. E aconteceu o que aconteceu. É nas questões do dia a dia, nas ações e palavras simples e cotidianas, que será mais importante e mais difícil testemunhar de maneira fiel ao Senhor Jesus Cristo. É no cotidiano, é na sua vida comum, na vida simples que nós vivemos,
que nós teremos que estar mais atentos, vigiando mais e mais, para que não testemunhemos falsamente, para que não deixemos de testemunhar fielmente sobre o Senhor Jesus Cristo. Você que é jovem aí, parece aqueles bordões, você que é jovem, né? Você que é jovem, certamente você sofre e sofrerá essa pressão, onde quer que você for. Na escola, por exemplo, quando os seus pais não estiverem ali por perto, conduzindo o seu caminho, quando as convicções que estão sendo ensinadas a você pelos seus pais e pela igreja do Senhor colidirem com as convicções desse reino de trevas, você será pressionado sim. Perceba isso. Você precisa perceber isso. Aqueles que estarão com você vão querer te seduzir. Vão querer te fazer acreditar que isso que você tem aprendido dos seus pais, da igreja, é coisa de gente velha, é coisa de gente ultrapassada. Te fazer acreditar que dá para conciliar duas vidas. Esse é o maior risco que todos correm. Achar que podemos conciliar duas vidas, servir a dois senhores. Achar que podemos manter uma vida na igreja ou em casa com nossa família e outra vida completamente diferente na escola. Ou às vezes até mesmo manter uma vida diferente na própria mente, no próprio coração, esperando somente a oportunidade de ser liberado, como acontece com tantos jovens. Todos nós sofremos essas pressões. Todos. No emprego, entre familiares que não são crentes, infelizmente, às vezes até entre familiares que são crentes, quando estes exigem uma fidelidade maior a eles, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos manter fiéis. E o que aprendemos nesse trecho do Evangelho segundo Marcos sobre o testemunho fiel que cabe a todo discípulo do Senhor Jesus Cristo? O que nós aprendemos? Esse texto é dividido em duas partes. As duas cenas que eu já comentei aqui. E essas duas cenas acontecem ao mesmo tempo e precisam ser contrastadas. A primeira cena trata da essência do testemunho fiel. A essência do verdadeiro testemunho, que vai do versículo 53 ao versículo 65, que é o texto que nós veremos hoje. A segunda parte trata do perigo de falhar nesse testemunho. Do perigo de não mantermos um testemunho fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós veremos a primeira cena, a essência do verdadeiro testemunho. E nós veremos então aqui dois pontos. Veremos o testemunho fiel em silêncio e o testemunho fiel que quebra o silêncio. Dois pontos. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que nos conduza. Senhor, por favor, Senhor, abençoa a tua igreja. Estamos diante da tua palavra e sabemos que somente o teu Santo Espírito pode nos ensinar e nos instruir. Queremos ser edificados, Senhor, não apenas acumular conhecimento. E para isso dependemos totalmente do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Quebra a nossa arrogância, quebra o nosso ego, quebra as crostas que formamos em nosso coração e nos ajuda para que sejamos edificados pela tua palavra, tomados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao primeiro ponto, o testemunho fiel em silêncio. E antes desse testemunho fiel ser dado em silêncio, nós vemos aqui o falso testemunho que foi dado. Marcos relata o julgamento de Jesus pelo Sinédrio logo após a sua prisão. Vemos isso do versículo 53 ao versículo 56. Marcos introduzindo essa condução do Senhor Jesus até a casa do sumo sacerdote. Vamos ler do 53 ao 56. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo.
E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Marcos está deixando claro aqui, por meio desse escrito que ele faz, desse relato histórico que ele faz, ele está deixando claro aos seus leitores que esse foi um julgamento totalmente injusto e repleto de irregularidades. O que nos mostra isso são os detalhes que são dados, e esses detalhes, quando comparados com a tradição oral dos judeus, que eles mesmos escreveram, fizeram uma transcrição e colocaram num documento que eles têm chamado de Mishnah. Esse documento, que já era utilizado nesse período, trazia todo o regulamento necessário, tudo aquilo que era exigido em meio a um julgamento feito pelos judeus. Cada detalhe enfatiza, cada detalhe que Marcos dá aqui, enfatiza que esse julgamento não estava de acordo com o próprio documento que eles seguiam. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. Marcos meio que pincela isso, deixa isso aqui de forma não tão clara, mas os outros evangelhos deixam isso de forma clara. O Senhor Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote e não às câmaras do sinédrio que ficavam no templo, onde deveria acontecer o julgamento de todo aquele que fosse preso pelo sinédrio. Para julgar casos de pena de morte, caso o réu fosse realmente declarado culpado, era exigido uma segunda audiência no dia seguinte, algo que não aconteceu. As duas audiências que deveriam acontecer em caso de condenação à morte, as duas audiências deveriam acontecer de dia, nunca de noite. E essa audiência acontece à noite. As duas audiências nunca poderiam acontecer na véspera de um sábado, nem em um dia de festa. E é nesse dia que está acontecendo essa audiência. Todos os detalhes que são dados aqui do julgamento do Senhor Jesus Cristo mostram que esse julgamento violava as regras para a pena de morte que foram prescritas pelos próprios judeus em sua tradição oral. Além de tudo isso, como o Sinédrio foi em busca de algum testemunho contra Jesus, algum testemunho que pudesse levá-lo à pena de morte, e obviamente não era possível encontrar qualquer que fosse o testemunho verdadeiro sobre isso, então eles levaram várias testemunhas falsas, que mesmo mentindo, Marcos deixa isso muito claro, né? Mesmo mentindo, mesmo testemunhando falsamente, elas não conseguiam trazer um testemunho coerente, um testemunho que pudesse ser visto com harmonia. Essa também poderia ser a tradução dessa palavra, ao invés de coerente, um testemunho harmônico, algo que pudesse ser visto em harmonia por todos. E aqui nós somos lembrados de uma verdade importante sobre aqueles que apresentam um testemunho falso sobre o Senhor Jesus Cristo. Uma verdade que muitas vezes na modernidade que nós vivemos, nós tentamos romantizar, tentamos deixar um pouco de lado para não gerar muitos constrangimentos. É impossível alcançar a harmonia quando aqueles que testemunham falsamente contra o Senhor Jesus Cristo estão envolvidos. Não é possível ter harmonia com esses que testemunham falsamente sobre o Senhor Jesus Cristo. É impossível estabelecer uma relação harmoniosa, uma amálgama, né? uma mistura com aqueles que apresentam um testemunho falso sobre Jesus. Não dá. Não dá para se relacionar da mesma forma como você se relaciona com os crentes em Cristo Jesus, com aqueles que professam mentiras intencionalmente, porque creem nessas mentiras acerca do Senhor Jesus Cristo. A nossa relação com estes será sempre de evangelização, será sempre de proclamação do Evangelho verdadeiro, será sempre de apresentação do testemunho fiel sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter muito cuidado com estes. João, em sua primeira epístola, nos adverte sobre isso. Primeira epístola de João, abram aí, por favor, no capítulo 2. 1 João 2, 21.
João está advertindo aqui essa igreja sobre o relacionamento destes com falsos mestres, com aqueles que diziam que Jesus Cristo não era homem. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Muitas seitas nos dias de hoje tentam passar-se como cristãs, como amigáveis, mas não apresentam um testemunho verdadeiro sobre o Senhor Jesus Cristo. Não confessam que Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Distorcem a palavra do Senhor e enganam muitos e muitos. Estes não podem, sobre qualquer alegação, ser tratados como tendo qualquer harmonia ou comunhão com a igreja do Senhor. Estes devem ser tratados com misericórdia, apresentados à misericórdia de Deus, pela pregação da palavra e pelo testemunho fiel dos crentes. Você não deve jamais destratá-los. Você não deve jamais discutir com eles sobre aquilo que eles estão ali trazendo como discussão. Mas lembre, não existe paz, não existe harmonia entre aqueles que trazem um testemunho falso sobre o Senhor Jesus Cristo e aqueles que creem na verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Não romantize a sua relação com estes que apresentam um testemunho falso sobre o Senhor Jesus Cristo. Cuidado, tenham cuidado com isso. A única acusação que Marcos especifica contra Jesus aqui traz o elemento político que seria necessário para convencer Pilatos, o governador romano na Judéia, a matar Jesus. E essa é a sequência que nós veremos no próximo capítulo, no capítulo 15. O único argumento, a única acusação, a falsa acusação, tinha esse cunho político. Versículos 57 e 58. Vamos voltar para Marcos 14, 57 e 58. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Marcos não relata nesse evangelho, em seu evangelho, a fala original do Senhor Jesus Cristo, que foi distorcida aqui. Mas João, no seu evangelho, no capítulo 2, versículo 19, deixa muito claro o que é que foi dito pelo Senhor. O Senhor Jesus disse assim, em João 2,19: destruí esse santuário, falando sobre o seu corpo, destruí, vocês, destruam, falando para os fariseus, para o sinédrio, destruam este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. O próprio João, nos versículos seguintes, diz que o Senhor estava falando do seu corpo. Ele diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. De forma bem resumida, esse falso testemunho, essa mentira que Marcos especifica aqui, em meio ao julgamento do Senhor Jesus Cristo, tinha a intenção de acusar o Senhor Jesus de estar planejando uma conspiração, um atentado militar contra o templo, para então se autoproclamar o Messias, o rei dos judeus, e iniciar uma rebelião contra os romanos. E aqui eles teriam a acusação perfeita para a pena de morte, para que os romanos considerassem matar a Jesus. Esse foi o argumento diante de Pilatos. Nisso se concentrava a zombaria enquanto Jesus estava na cruz. Nós veremos nos versículos seguintes do capítulo 15 que as pessoas iam passando, vendo Jesus na cruz e blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo, Marcos 15, 29 e 30, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Essa era a acusação que ficou como o pilar principal para que os judeus conseguissem matar Jesus. E é a partir do versículo 61
desse texto que nós lemos hoje. Após a intervenção do sumo sacerdote, quando este se levanta, sai da sua cadeira ali de proeminência, vai até o meio onde o Senhor Jesus Cristo está e começa a conversar com ele, é a partir desse momento que Marcos começa a descrever o testemunho fiel que é proclamado ali pelo Senhor Jesus Cristo. E como essa descrição inicia? Como o testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo inicia? Com o silêncio de Jesus. É assim que o testemunho fiel de Jesus inicia, com o silêncio. Vamos ler versículos 60 e 61. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Obviamente ele estava lançando uma armadilha aqui contra o Senhor. Obviamente ele queria conduzir o Senhor Jesus Cristo a tropeçar em suas palavras, mas o Senhor Jesus Cristo não respondia. E não respondia não porque ele estava evitando criar provas contra si. Não era por isso. O Senhor Jesus não respondia não porque ele estava tentando se desvencilhar daquele julgamento. Não, não era por isso. Ele não respondia porque ele estava ali submisso à vontade do Pai. Porque ele já havia falado com quem interessava falar. Lá no Getsêmani, enquanto orava, ali o Senhor já havia falado o que era necessário falar com o Senhor, com o Pai. Então aqui ele já estava submisso à vontade do Senhor, sabendo que em meio ao seu silêncio ali, ele estava obedecendo e fazendo a vontade daquele que o enviara. Versículo 61. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo em meio aos seus acusadores iniciou com silêncio. Muitas vezes, tudo que você terá que fazer para se manter fiel a Cristo em seu testemunho é ficar em silêncio. Muitas vezes. É no silêncio que você começará o seu caminho de martírio, de testemunha, de sofrimento e morte do seu ego, enquanto você testemunha fielmente de Cristo. O silêncio da irmã, da crente que testemunha de Cristo para o seu marido ímpio sem dar uma palavra, porque sabe que as coisas pioram quando ela insiste nessas palavras. Então, pelo seu proceder, pela sua submissão, pelo seu cuidado com o seu marido, mesmo quando ele é ríspido, mesmo quando ele é indelicado, mas ela persevera em manifestar o amor que foi dado a ela. Ela testemunha de Cristo em seu lar e ganha o seu marido. Você é essa, irmã? Se sim, você está testemunhando fielmente de Cristo. Muitas vezes, tudo que você terá que fazer para se manter fiel a Cristo é ficar em silêncio. É testemunhar em silêncio. O silêncio daquele que é tardio para falar, mas pronto para ouvir, como nós aprendemos na Epístola de Tiago, as pregações que o Hebron tem feito. Aquele que se submete a todos aqueles que foram colocados pelo Senhor como autoridade sobre ele, mesmo quando não entende os motivos destes, mas confia. Seus pais, por exemplo, para aqueles que são mais novos aí, né, que não saíram de casa ainda. Quando você se submete, confia nos seus pais, no seu patrão, no seu pastor. Quando se submete à igreja, em silêncio se submete. E aqui eu abro um parênteses, ouça a igreja, irmãos. Não deixe de ouvir e submeter a igreja do Senhor. Certamente vocês testemunharão de Jesus se submetendo à igreja, certamente. Muitos caíram em grande ruína por não ouvirem a voz da multidão de conselhos que há na igreja do Senhor. Muitas vezes, tudo que você terá que fazer para se manter fiel em Cristo, para manter o seu testemunho fiel ao Senhor,
é ficar em silêncio. O silêncio do homem e da mulher que refreiam a sua língua para não falar aquilo que é mal, para não julgar aos irmãos, para não difamar a igreja do Senhor, para edificar ao invés de difamar, mesmo quando estes são alvos de injustiça. Ontem, no encontro dos homens, o pastor falou um relato do pai do pastor Dom Carson, né? Que nunca falou nada, nunca difamou quem quer que fosse, ou a igreja do Senhor, diante de seus filhos. Nunca. Ele testemunhava de Cristo em silêncio ali. O silêncio para que a sua casa, para que o seu lar não receba um mau testemunho, um falso testemunho. E assim você consiga testemunhar fielmente de Cristo. É assim que você tem agido, irmão? É assim que você tem agido? Então você tem testemunhado fielmente de Cristo, sim, em silêncio. É assim que você tem agido ou é em fofoca? É com o disse-me disse que em nada edifica? Poucas coisas são tão prejudiciais, irmãos, à igreja do Senhor quanto a fofoca. Infelizmente ela acontece. Muito facilmente ela acontece. Mesmo quando não temos a intenção, ela acontece. Quando você vê seu irmão, por exemplo, pecando, e ao invés de ir até ele, só você, e adverti-lo, e exortá-lo, e ajudá-lo, mas então você prefere falar com outro, mesmo na esperança de que esse outro tenha coragem de fazer o que você deveria fazer, ainda assim, isso é fofoca. Isso traz problemas a você e à igreja do Senhor. Muitas vezes, tudo que você terá que fazer para se manter fiel a Cristo em seu testemunho é ficar em silêncio. Você tem feito isso? Você tem testemunhado do Senhor em silêncio? Quando é necessário ficar em silêncio, você tem ficado em silêncio? O silêncio daquele que, como o Senhor, nesse texto que nós vemos, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ele não esperneia, ele não murmura contra Deus, ele descansa no Senhor. O Senhor Jesus Cristo está aqui calado porque ele está descansando no Pai, na vontade do Pai, na confiança no Pai. Existe uma clara conexão do silêncio do Senhor Jesus Cristo e também da zombaria que acontece aqui nos versículos 64 e 65 com o servo sofredor de Isaías 53. Por isso nós cantamos aqui hoje. O silêncio do Senhor Jesus Cristo aponta para esse servo sofredor, descrito por Isaías. Só um versículo lá de Isaías 53, diretamente relacionado a isso aqui. Isaías 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à provação, você tem uma oportunidade maravilhosa, muitas vezes única, de testemunhar fielmente do Senhor Jesus Cristo. Em silêncio, sem murmuração, em silêncio, descansando e confiando no Senhor. Faça isso, não desperdice o momento da provação, não desperdice. Não desperdice o momento da luta. Testemunhe em silêncio. E quando eu falo em silêncio, é o silêncio que não gera murmuração. É claro que você pode buscar a igreja do Senhor. É claro. Testemunhe em silêncio. Murmuração é testemunho contra o Senhor e não testemunho fiel. E então nós chegamos no testemunho fiel, que quebra o silêncio. O nosso segundo ponto. O Senhor Jesus ele começou o seu testemunho fiel em silêncio, como nós acabamos de ver. Mas esse silêncio ele é enfim quebrado quando o último elemento, a peça que faltava para a revelação plena e pública de quem é Jesus, fosse enfim fornecida. E ela foi fornecida. O sofrimento e a cruz são esse elemento. Representam esse elemento. Marcos tem mostrado isso ao longo de todo o Evangelho. Que mesmo em meio ao poder e à autoridade de Deus sendo manifestada em Cristo,
Isso atraía as multidões, isso enchia de esperança os discípulos, mas mesmo em meio a tudo isso, ainda não dava para ser revelado quem era o Cristo, que Jesus era o Cristo. E o próprio Jesus pede que isso não seja falado. É o chamado segredo messiânico, como nós vimos algumas vezes aqui. Agora não. A cruz está diante de Cristo. Agora, todos podem conhecer quem Ele é e compreender quem Ele é. No versículo 61, o sumo sacerdote pergunta, lá no final, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E a resposta de Jesus é direta, embora impossível de ser crida por olhos carnais. No versículo 62, Jesus responde, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Sim, eu sou o Messias, diz o Senhor Jesus, o ungido de Deus, o Rei dos Reis com trono eterno, o Filho de Deus. Agora, irmãos, imaginem aqueles que estavam ali no Sinédrio. Imaginem aqueles que acompanharam a prisão do Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Imaginem os seus discípulos que viram tudo aquilo. Imaginem estes vendo Jesus ali preso, humilhado, espancado logo em seguida. Como? Como confiar que este era o Messias que ele diz que é? Como confiar nesse testemunho que ele dá? De que ele é sim o Cristo. Os judeus, nós vimos isso algumas vezes, os judeus aguardavam um novo Davi. Para os judeus, o Messias era um novo Davi, um rei conquistador que venceria pelo poder da espada. Falar em Messias era falar em um homem forte, invencível, conquistador. E esse homem estava ali diante deles, mas não como eles esperavam. Como olhar? Imagine essa figura daquele que está entre outros, preso, incapacitado por estar preso, de acordo com a visão daqueles que estão vendo ali, humilhado. Como olhar para esse e dizer, esse é o meu rei? Como? Como confiar nesse testemunho fiel e verdadeiro que o próprio Senhor Jesus Cristo dá, dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Filho de Deus. Como? Somente pela fé, irmãos. Somente pela fé. É por isso que nós confiamos. Pela fé. Jesus é o Messias, sim. Jesus é o Filho do Deus bendito, sim. Ele é o Deus que se humilhou se fazendo servo. Ele é o Deus que lutou e venceu muito mais que um império humano, como os judeus esperavam. Mas ele lutou e venceu o reino de trevas, que aprisionava e oprimia muitos, para resgatar aqueles que confessam que ele é Rei e Senhor. Somente na cruz, somente em meio ao sofrimento e morte, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo poderiam ser plenamente compreendidas. Somente assim. Porque somente na cruz o preço do resgate seria pago. Porque somente na cruz a ira do Deus Santo seria satisfeita, porque somente na cruz a nova aliança seria firmada, e então todos poderiam compreender quem é Jesus Cristo. E se você crê nisso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você crê em Jesus e confia nele, se você descansa nele, sabendo que naquela cruz ele morreu para te salvar. Então lembre também e creia que ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele é Rei e Senhor e ele voltará para tomar a sua noiva e julgar esse mundo. E é isso que essa expressão que Jesus fala aqui, quer trazer à tona. Ele diz, sim, eu sou Cristo, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O Senhor Jesus está utilizando Daniel 7 aqui, para trazer à mente destes que estão o julgando, que está tudo invertido, que ele é o verdadeiro juiz que virá para condená-los. Lembre, a cruz está vazia
Jesus não está mais na cruz. O túmulo feito da rocha está vazio. Jesus também não está mais lá, ele ressuscitou. A cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono não está vazio. Jesus está sentado à direita do Todo-Poderoso. Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Rei da glória, que domina e rege as nações com cetro de ferro. Ele virá com as nuvens do céu. E todo olho o verá. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Aqueles que estavam nessa sala, nesse pátio superior da casa do sumo sacerdote, aqueles que olhavam para Jesus sem fé, naquele julgamento falso e injusto, estes zombaram do Senhor ao o verem naquela circunstância. Esses certamente, se não falavam, pensavam em sua mente: este jamais será um rei. Jamais. E talvez você esteja ouvindo há tempos o testemunho dos santos de que Jesus é o Rei, de que Jesus é o nosso Deus, o nosso Salvador. E ao ouvir esses testemunhos e olhar para a igreja, por exemplo, que é a expressão desse reino, ao olhar para a zombaria que muitos têm feito nos dias de hoje, que têm praticado nos dias de hoje, ao olhar para os argumentos racionais e lógicos que outros apresentam, talvez você também ainda pense diante desse testemunho que a igreja do Senhor dá. Talvez você pense: rei? Esse não pode ser o meu rei. Esse não é rei. Eu não preciso desse rei. Mas tenha certeza, escute, tenha certeza, um dia, certamente, todo aquele que não ouviu, que não confiou nesse testemunho fiel dado pelos santos, certamente, todo este que não ouviu, um dia verá. O verá. Verá ele. Não como aqueles que estavam em seu julgamento o viram. Não como aqueles que acompanharam a sua prisão, o seu período em que ele foi zombado, a sua crucificação. Não daquela forma que estes o viram. Todos o verão com o poder e a glória que pertencem a ele. O Rei Jesus está voltando e julgará todas as nações. Esse é o testemunho fiel que precisa ser crido. Esse é o testemunho fiel que precisa ser ouvido e guardado no coração. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Como parafraseando aqui, Paulo, lá em Filipenses capítulo 2. Ele, sendo Deus, não se apegou a sua glória de Deus. Antes, esvaziou a si mesmo e se fez servo, obedeceu plenamente ao Pai e jamais pecou. Foi traído, foi preso, foi escarnecido, foi espancado, mas jamais reclamou. Foi morto na cruz, recebeu a ira do Deus Pai para a salvação de muitos, para o resgate de muitos, para o resgate de um povo que estava perdido. Foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Subiu aos céus, recebeu toda a autoridade e está assentado à direita de Deus Pai, reinando na sua igreja e por meio da sua igreja, por meio da sua noiva. E um dia, esse rei voltará, não mais como ele foi visto, não mais como o servo sofredor, o cordeiro mudo, mas como o leão que ruge e que domina. Você crê nisso? Você crê nesse testemunho fiel e verdadeiro? Se você crê nisso, viva de acordo com essa fé, então. Viva de maneira digna dessa fé e desse evangelho. Morra para si mesmo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Senhor. Junte-se à igreja do Senhor, junte-se ao seu corpo e testemunhe fielmente dele por meio de cada aspecto da sua vida. Muitos talvez aproveitariam
essa mensagem e finalizariam esse sermão pedindo que, diante desse testemunho fiel e verdadeiro que foi dado acerca do Senhor Jesus Cristo, você que ainda não crê nisso, faça do Senhor Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Muitos finalizariam assim. Mas esse pedido não faz sentido. Não faz. Porque o Senhor Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida. Ele já é o Senhor da sua vida. Quer você o sirva ou não, quer você o ame ou não, quer você reconheça isso ou não, independente do que você acha, Ele é o Senhor da sua vida, porque Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, e toda autoridade foi dada a Ele para que todo joelho se dobre diante dEle e toda língua confesse que Ele é o Senhor. A diferença é que alguns tiveram e terão os seus joelhos dobrados por causa da graça, da excelsa graça, como nós cantamos hoje, que foi dada. Muitos dobrarão alegremente e dobraram alegremente os seus joelhos diante do Senhor pela graça que foi concedida a eles. Porque ouviram e creram no santo e fiel testemunho. Mas outros se curvarão, porque as rótulas dos seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com cetro de ferro, como o Salmo de número 2 nos diz. Porque estes não ouviram o santo, fiel e poderoso testemunho da verdade. Em que grupo destes você está? Daqueles que por graça e em gratidão e reconhecimento de que Ele é Rei e Senhor e que Ele te resgatou, por conta de tudo isso você se dobra diante dEle alegremente. Rende-se a Ele e vive para Ele. Ou é no grupo daqueles que terão seus joelhos quebrados e mesmo que não queiram, reconhecerão que Ele é Senhor, porque Ele é Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Que você, que ainda não recebeu esse testemunho fiel e verdadeiro, que você, pela graça do Senhor, se dobre diante dele, clamando por salvação, clamando por sua misericórdia, e então confesse que Ele é Senhor, porque Ele é Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, ó Senhor, quão maravilhosa é a Tua palavra, Deus. Quão maravilhosa é a Tua graça que foi derramada sobre a Tua igreja, resgatando pecadores que não mereciam salvação, mas que receberam por pura graça e misericórdia do Senhor. Receberam porque o próprio Deus, o Deus Filho, se fez homem, se humilhou, esvaziou-se da sua glória e entregou a sua vida para que, por meio do seu sacrifício, estes pudessem ser salvos. Ó Senhor, nós falhamos muito, Senhor. Falhamos muito em testemunhar disso. Falamos quando não deveríamos e calamos quando deveríamos falar. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda de modo que o Teu Santo Espírito nos fortaleça na convicção do testemunho que nos foi dado, para que, como testemunhas que morrem dia após dia para nós mesmos e para esse mundo, nós vivamos para o Senhor, apresentando as boas novas de salvação para aqueles que não Te conhecem. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.